Eles recusam admitir um mundo invisível e uma potência extra-humana. Não é isso que lhes deseja fora, não é isso que esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia, em que não podem crer em coisas segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão, eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e o outro que humildemente se lhe submeteu às leis, deem-o aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico nas qualidades morais. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho de hoje fala daqueles que nos acham estranhos por acreditar, dos orgulhosos, daqueles que não praticam nada, daqueles que praticam mais ou menos, mas que olham para a gente e falam: mas o quê? Na véspera de Ano Novo você vai fazer um evangelho online? Vem para cá. E você sente no seu coração e vem. Quantas vezes eu percorrendo cidades, países, as pessoas me olham e dizem: mas por quê? E não entendem o porquê de eu crer, da fé, o porquê de trabalhar espiritualmente. Mas todo mundo, ao me ver feliz, alegre nas atividades, nos países, quer até viver aquilo que eu vivo, mas só conseguiria se seguisse a energia da luz e de Jesus. Esse é o grande segredo dessa receita que trabalhamos diariamente. A força, como estávamos falando antes, vem da luz. E servir a luz é mais difícil. É muito mais difícil do que servir as trevas. Servir Jesus e dizer até os dias de hoje, em 2023, no dia 31, que aqui já é dia 31, onde eu estou, servir Jesus e falar: eu sou do time, da equipe de Jesus, é muito difícil. Existem muitos ainda que não gostam de Jesus, que repudiam Jesus e que acham que a gente é completamente louco de seguir Jesus. Jesus é uma energia que não se explica. Jesus é uma energia de um espírito que nos transformou já. A nossa transformação já se deu. E essa transformação com a equipe espiritual da luz, e somente da luz,
é inexplicável, mas nos faz sentir tão bem, tão energizados, tão felizes, que a explicação simplesmente é o nosso sorriso enquanto estamos envolvidos na energia maior da nossa equipe, dos nossos mentores e do nosso mestre. Desde que falem, desde que ajam como desejam, nós continuaremos amando, graças a Deus, sendo cada vez mais felizes em nossas vidas pessoais e em nossas vidas espirituais, que são unidas pelos liames mais sutis, mas com fortes ligações energéticas do Pai Maior. Que assim seja. Vamos fazer um trabalho de agradecimento e recebimento energético aqui. Sim, vamos doar. Tem muita gente doente, muita gente precisando. Mas hoje também vocês vão receber. Se coloquem à disposição para receber. É um ato de humildade receber. The gospel today talks about people they don't consider spirituality or believing in God something that is good. No, they know that for themselves that it's better to believe in their thoughts, in the science, just in the technology, and not believing that there is a invisible force that guided us. They are afraid. They are really afraid of this energy. And sometimes we walk around the world and we notice that when they faces us, that we believe, and they look to us and don't understand why we believe, why we do charity, why we meditate, why we do healing treatments for free, why we smile and pray. For them, it's so unreal. It's not part of their life. They just believe in the material world. And we are strangers. But the thing is that when they die, they will go to the same place that we go. And of course, God, and this is the gospel saying, it's not God is fair. He will not treat the ones that didn't recognize him while doing a earth experience, a life experience, as the same as the one that prayed and helped and did charity. We should understand this. Maybe, and this is something, but for people that really don't believe, there are many reasons. Maybe they are afraid of delivering themselves to purification because they know that will be hard. Or maybe they really think that this power can take their power. So we just pray for them. We continue walking, and we understand every day more that we don't need to prove anything to anyone. We just need to be there when it's necessary, to be alive, to be free, to act, and to be an instrument of peace. Il Vangelo di oggi parla dell'orgoglio e di tanti quelli che ci trovano diversi, strani, scemi, per semplicemente credere
credere, avere fede, meditare, fare un Vangelo di domenica online. Ma perché? E tutti quelli che non credono, che sono pieni di orgoglio, loro hanno più che altro paura di perdere il loro potere, no? Il loro potere che hanno nella materia, nella scienza, nella tecnologia. Per loro queste sciocchezze che credere è tanto forte, no? Perché forse non possiamo giudicare, no? Se loro hanno paura, perché forse se iniziano un percorso spirituale, iniziano un processo di purificazione energetica, sarà tanto duro, che loro sanno che sarà duro. E servire Gesù e la luce è molto più difficile che servire altre cose. Da lì noi siamo persone che loro non capiscono. E magari tu hai incontrato nella tua vita persone così che ti guardano e dicono: ma come mai? Non è un problema. L'unica cosa è che quando entreremo nel regno dei cieli o nel piano spirituale, come diciamo, Dio è tanto giusto che tratterà tutti nel modo onesto e giusto. E questo non è uguale. Perché quello che ha negato Dio, Gesù, quello che ha negato l'energia, i lavori di carità, sarà trattato in modo diverso. Questa è la legge. E quello che è povero di spirito, secondo i materialisti, sarà trattato energeticamente con il bene del mondo, perché ha fatto questo. E se tu pianta il bene, tu ricevi il bene. Se tu nega la luce, cieco rimarrai finché tu chiederai alla luce di venire a salvarti. Questo è il caso di tanti spiriti che sono nell'umbrao, che noi chiamiamo, no? Che sono lì, che hanno negato sempre e dopo muoiono, sono completamente persi, soffrono, però un momento si inginocchiano e chiedono: per favore, aiutatemi, quelli della luce, che avete il potere di togliermi di questa situazione, aiutatemi. E questo orgoglio si svanisce e iniziano un processo duro, però molto efficace, di guarigione spirituale e di energizzazione per crescere spiritualmente con quelli che lavorano il bene. Tutti sono invitati a fare il bene. Una libera scelta. Qui non si convince nessuno e qui non si giudica nessuno e non si cambia anche. Noi facciamo tutto qua quello che sentiamo nel cuore e ci fa un bene della Madonna. E noi siamo qui perché ci sentiamo bene, perché veramente siamo migliori quando serviamo a Gesù, quando stiamo con Lui e con tutti gli spiriti della luce. Non c'è ricetta, basta aprire il cuore, chiudere gli occhi, sentire, avere fede e ricevere il meglio del mondo. Siamo uno.